despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe retribuirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apagar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade da terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usai do que vos Deus lhe confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse enriquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, rasga o véu sobre o que vos ocultais e força a prestar contas ao amigo que vos haveis deslembrado, e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juízo. Nós vamos parar por aqui porque é bem extenso esse trecho do Evangelho, que nos chama muita atenção e vale a pena depois cada um reler em casa, né? Esse item todo do Evangelho, do capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos, e a gente refletir sobre isso também, né? Vamos então fazer a nossa prece. Boa noite, Mana, boa noite, Nina. Nada, minha amiga. Contratempos acontecem. Ontem eu tive um que eu não esperava, mas as coisas acontecem, ok? Vamos então fazer a nossa prece, nós começarmos a ler, a interpretar o pensamento de Denis a respeito da doutrina espírita. Vamos rogar assim com os nossos corações. Senhor da vida, Pai de infinita misericórdia, amigo nosso de todas as horas, mais uma vez aqui estamos, Senhor, respondendo ao teu chamado, dizendo presente ao teu chamado. Envolva todos nós que aqui estamos presentes, encarnados, e os amigos desencarnados, que bem sabemos, Mestre querido, que também chegam a esta tela neste momento, para que possam também pensar, analisar, refletir, trocar as suas ideias acerca da doutrina espírita, sob a ótica, sob o pensamento de Leon Denis. Que a tua paz possa se fazer sentir em nossos corações, que o nosso equilíbrio, Senhor, possa ser mantido durante este trabalho, para que possamos traduzir, Senhor, da melhor maneira possível o que trazemos dentro de nós. Que seja em teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Cair Baixu, teu nosso patrono, que seja em nome de todos os espíritos que nos ajudam com esta tarefa, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, que te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, vamos lá. Nós vamos começar o capítulo 17, que ainda nos fala sobre as vidas sucessivas, mas vem relatando agora as provas históricas, né? Como Denis aborda isso, porque ele precisava disso, né? Para poder defender a doutrina espírita e divulgar como ele divulgou. Então ele começa assim: seria incompleto nosso estudo se não volvéssemos rápida vista para o papel que representou na história a crença das vidas sucessivas. Esta doutrina domina toda a antiguidade. Vamos encontrá-la no âmago das grandes religiões do Oriente e nas obras filosóficas mais puras e elevadas.
guiou na sua marcha as civilizações do passado e perpetuou-se de idade em idade. Apesar das perseguições e dos eclipses temporários, reaparece e persiste através dos séculos em todos os países. Oriunda da Índia, espalhou-se pelo mundo. Muito antes de terem aparecido os grandes reveladores dos tempos históricos, era ela formulada nos Vedas e notadamente no Bhagavad Gita. O brahmanismo e o budismo nela se inspiraram. Hoje, ainda 600 milhões de asiáticos, o dobro do que representam todas as agremiações cristãs reunidas, creem na pluralidade das existências. Ele está falando aqui pra gente da crença na espiritualidade, né? Da crença além do material, na crença do espiritual, embora não fosse denominado espiritismo, embora não fosse denominado mediunidade, enfim, não tinha uma denominação, mas como ela é tão antiga quanto a civilização, porque a necessidade do homem acreditar sempre em alguma coisa além da matéria é quase que inerente ao seu pensamento. Muitas vezes ele pode se dizer materialista, né, e divulgar a doutrina materialista e aplicar a doutrina materialista no seu dia a dia, mas lá dentro do seu âmago, lá dentro, no fundo do seu coração, lá na sua consciência, ele tem essa noção. Então, essa capacidade, essa tendência, vamos melhor dizer assim, da crença em algo que ele não consegue, que o materialista, ele não consegue explicar, né? Tem algum momento que ele para diante dessa impossibilidade, dessa crença, que ele não sabe o que é. Ele não tem um nome, ele não dá um nome, ele desacredita em Deus, mas ele tem alguma coisa lá dentro dele. Então ele vem mostrando pra gente que essa crença na espiritualidade, na vida além da matéria, né, nas vidas sucessivas, ela vem desde a antiguidade. Quando ele coloca que começou lá com os Vedas, lá na Índia. E ele vem fazendo um histórico, né, dessa evolução. Quem não leu ainda, se não acompanhou com a gente, não estudou com a gente, vale a pena ler o livro Depois da Morte, os capítulos iniciais. Denis ele vem falando dessas religiões antigas e da evolução dessas religiões antigas. Ele fala, eu estou com ele aqui na minha mão, ele vem falando lá na parte primeira, ele vem falando sobre a doutrina secreta das religiões, ele fala sobre a Índia, sobre o Egito, sobre a Grécia, a Gália, depois ele entra no cristianismo, depois ele aborda o materialismo e o positivismo, e depois ele entra na crise moral. Ele vem abordando isso de uma forma gradativa. Então vem formando o nosso pensamento, a gente vai organizando o nosso pensamento dentro dessas, como é que se diz, dessas linhas, né, de raciocínio, dentro dessas linhas religiosas que acreditavam em alguma coisa além da matéria, mas que ele não sabia dizer o que era, ele não tinha nomes, ele não tinha material para dizer, é o espírito. A gente só vai ter essa confirmação, a gente só vai ter essa denominação lá com Kardec, por volta de 1800 e alguma coisa, quando Kardec traz isso pra gente. Tá? Então ele vem fazendo esse histórico aqui nesse capítulo. Então quem puder ler lá o Depois da Morte, lá nesses capítulos iniciais, quer dizer, quem puder ler o livro inteiro, leia, porque também é um livro belíssimo, mas nesses capítulos iniciais, ele vem falando disso tudo. Depois ele entra no universo, ele fala sobre Deus, sobre a alma imortal, ele vem nos ajudando a entender, né? Ele vem colocando isso de uma forma bem didática, bem clara, para nos ajudar a entender todo esse raciocínio, tudo isso que acontecia, mas que não tinha o nome de espiritismo. Bom, aí depois ele coloca assim, no outro parágrafo: o Japão mostrou-nos há pouco o poder de tais crenças num povo, a coragem magnífica, o espírito de sacrifício que os japoneses mostram em frente da morte e da sua impassibilidade em presença da dor,
Todas estas qualidades dominadoras que fizeram a admiração do mundo em circunstâncias memoráveis não tiveram outra causa, né? É a crença na imortalidade da alma. A Nina caiu. É a crença na imortalidade da alma. Seja bem-vinda, bem-vinda, Nina. Aí ele continua aqui pra gente, dizendo assim: depois da batalha de Tsushima, diz no jornal, numa cena de melancolia grandiosa, diante do exército reunido no cemitério de Aoyama, em Tóquio, o almirante Togo falou em nome da nação e dirigiu-se aos mortos em termos patéticos. Pediu às almas desses heróis que protegessem a marinha japonesa, frequentassem os navios e reencarnassem em novas equipagens. Aí tem uma nota aqui de rodapé, a nota 170, que diz assim: ver o jornal de 12 de dezembro, artigo do senhor Ludovic Nandô, testemunha da cerimônia. Ver principalmente Yamato Damashi, ou A Alma Japonesa, o livro do professor americano Hearn, matriculado em uma universidade japonesa, Kakoro, ou A Ideia da Pré-Existência. Né? Então ele vai encontrar esses dados nessa nota que ele fala aqui, nesse jornal. E ele continua a dizer assim: se com o professor Isolé, comentando no Colégio de França a obra do autor americano Alf Manhan sobre o Extremo Oriente, admitimos que a verdadeira civilização está no ideal espiritual e que, sem ele, os povos caem na corrupção e na decadência. O Japão, força será reconhecê-lo, está destinado a um grande futuro. Voltemos à antiguidade. O Egito e a Grécia adotaram a mesma doutrina. À sombra de um simbolismo mais ou menos obscuro, esconde-se por toda a parte a universal palingenesia. A antiga crença dos egípcios é-nos revelado pelas inscrições dos monumentos e pelos livros de Hermes. Tomada na origem, diz no Senhor de Vogue, a doutrina egípcia apresenta-nos a viagem às terras divinas como uma série de provas ao sair, das quais se opera a ascensão na luz. Mas o conhecimento das leis profundas do destino estava reservado só para os adeptos. Eles tinham essa crença, né? Esses povos antigos, eles tinham essas crenças, mas o conhecimento, o estudo, o esclarecimento disso tudo era somente permitido àquelas pessoas que eram chamados de iniciados, né? Que eram os seus adeptos. Eles não poderiam passar essa crença para quem não fazia parte daquele grupo. Eles não entendiam isso. Eles entendiam que só aquele grupo deveria receber esta noção, este conhecimento. Então eles acreditavam sim, eles passavam sim de um para o outro, agora só dentro daquele grupo que era selecionado. No início da minha carreira profissional, eu estagiei no museu aqui no Rio de Janeiro, Museu de História Natural, Museu da Quinta da Boa Vista, né, que foi a residência da família imperial. E eu era estagiária da área de educação no museu, e tinha uma ala do museu, tem ainda, né, está lá, uma ala do museu que é dedicada aos egípcios. Então tinha uma série de múmias, que conta que essas múmias foram adquiridas por Dom Pedro II, e que depois deixou esse material e que foi constituído o Museu de História Natural, basicamente a História Natural. É um grande centro de estudo de zoologia da área biológica, na área biológica. Então, tem essa ala que é a ala do Egito. E eu lembro que estão lá ainda, creio há muitos anos que eu não vou lá, mas na ala do Egito tinham diversas múmias. E todas elas
contava a história, a gente passava isso para as escolas quando iam visitar o museu, a exposição do museu. Junto das múmias tinha uma série de coisas que tinham pertencido àquela pessoa. Então tinha uma espécie assim de um vaso, esse vaso continha dentro utensílios que tinham pertencido àquela pessoa que tinha morrido, aquele ser que tinha desencarnado. Quando ele era enterrado, quando o corpo era mumificado, depois ele era enterrado, aguardando o dia do juízo final, quando ele iria se dirigir ao tribunal de Osíris, onde ele seria julgado pelas coisas que ele tinha feito ou não, né? Isso na história do Egito, na cultura egípcia. Aquelas coisas, aqueles objetos eram enterrados junto com ele, porque no momento em que ele fosse julgado, que ele fosse levado ao tribunal de Osíris, no momento que ele fosse julgado, se ele fosse absolvido, se ele ganhasse, vamos dizer nas nossas palavras, o reino dos céus, ele teria como reaver aqueles objetos que lhe eram mais queridos, vamos dizer assim, que lhe seriam mais necessários para ele recomeçar a sua vida. Então, se eles passavam por esse princípio, se eles pregavam esse princípio, se eles utilizavam esse comportamento, colocando aqueles objetos junto com aquele corpo, é porque eles acreditavam que aquele corpo iria, de uma certa forma, dentro do vocabulário católico, né? Ele iria ressuscitar, dentro do vocabulário espírita, ele iria reencarnar, ele iria voltar à vida, ter condição de voltar à vida e encontrar, não seria reencarnação, porque ele voltaria para o mesmo corpo, encontrar aqueles objetos que lhe haviam pertencido. Então, o que é isso? Se eles não achassem, se eles não acreditassem que a vida poderia, se aquela pessoa poderia ganhar vida outra vez, eles não teriam razão de enterrar aquele corpo com todos os seus utensílios preferidos ou mais importantes. Não é verdade? Então, o fato de eles enterrarem aqueles corpos com esses utensílios existia neles o conceito de que a vida poderia retornar àquele corpo. Então, poderia haver uma outra vida. Ele poderia reaver aqueles objetos, todos outra vez, Então, é quando ele fala aqui, a antiga crença dos egípcios é nos revelada pelas inscrições dos monumentos e pelos livros de Hermes. Tomada na sua origem, a doutrina egípcia apresenta-nos a viagem a terras divinas como uma série de provas, ao sair das quais se opera a ascensão à luz. Mas para o conhecimento das leis profundas do destino estava reservado somente para os seus adeptos. Não poderia passar para outras pessoas. Só aquele grupo seleto tinha esse conhecimento. Havia esse conhecimento entre eles. Aí depois Denis continua assim. No seu recente livro, La Vie et la Mort, Adastro exprime-se assim. No Egito, a doutrina das transmigrações era representada por imagens hieráticas surpreendentes. Cada ser tinha o seu duplo. Ao nascer, o egípcio é representado por duas figuras. Durante a vigília, as duas individualidades se confundem numa só. Mas durante o sono, ao passo que uma descansa e restaura os órgãos, a outra se lança no país dos sonhos. Não é, entretanto, completa essa separação, só o será pela morte. Ou antes, a separação completa é que será a própria morte. Mais tarde, esse duplo ativo poderá vivificar outro corpo terrestre e ter assim uma nova existência semelhante. O que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo aí? Que quando ele diz que cada egípcio, quando nasce, tem um duplo. Ao nascer, o egípcio é representado por duas figuras. Durante a vigília, as duas individualidades se confundem em uma só. No momento em que você está acordado, nós, espíritos encarnados, essas duas potencialidades, essas duas individualidades, o corpo material e o corpo espiritual, eles estão juntos em uma só. Quando a gente dorme, o que acontece no momento que a gente dorme? Quando a gente repousa, quando a gente dorme, o espírito, ele
sai do corpo, ele não se desliga do corpo, porque se ele se desligar, a gente morre, está morto, né? Ele não se desliga, mas ele sai do corpo, né? E vai buscar dentro do plano espiritual, ele vai buscar, ele sai com o seu perispírito, ele vai buscar os locais onde ele pode estudar, os lugares onde ele pode aprender alguma coisa, ele vai buscar como é que se diz assim, o local em que o nosso pensamento conduz. Daí a importância da prece no momento em que nós vamos dormir. No momento em que nós vamos deitar, a importância do agradecimento pelo dia e a importância de rogar, de pedir a Deus que nos conduza a locais onde possamos aprender, onde possamos nos descobrir mais ativos, mais operosos dentro daquilo que nos compete fazer. Estudar, onde nós podemos estudar, onde nós podemos vivenciar. Que muitas vezes, ao acordar, não nos lembramos de absolutamente nada. Outras vezes nos lembramos sob a forma de sonhos. Puxa, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, eu sonhei que estava no lugar X ou no lugar Y, eu tive um sonho tão bonito, uma coisa que me pacificou tanto, ou eu tive um pesadelo, né? De que nós estamos alimentando o nosso pensamento, o nosso espírito na hora que a gente vai deitar? Quando a gente necessita do repouso para o descanso do corpo físico. O corpo físico necessita refazer as suas energias. Ele tem que entrar numa fase de repouso para que ele possa refazer as suas energias. Porque senão a máquina pifa. Essa nossa máquina material pifa, vai embora. Né? Então a importância. Então o que ele fala aqui? Ele não vem falando disso, ele não vem falando do corpo material, ele não vem falando do corpo espiritual, ele não vem falando da emancipação desse corpo espiritual, quando esse corpo se afasta do corpo material, mas não o deixa, né? Ele não desliga, e ele fala isso claramente. Não é, entretanto, completa essa separação, só o será pela morte, ou antes, a separação completa é que será a própria morte. Mais tarde, esse duplo ativo, que seria o espírito, poderá vir vivificar outro corpo terrestre, ou seja, reencarnar. Ter assim uma nova existência semelhante. Boa noite, Márcia, Luci, Marli, Templos Solares, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala. Aí no outro parágrafo ele fala assim: na Grécia vai se encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Essa crença de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Apolônio e de Empédocles, com o nome de metempsicose. Aí ele fala e tem uma nota aqui de página, nota 173, que ele diz assim: o vulgo não quer ver hoje na metempsicose mais do que a passagem da alma humana para o corpo dos seres inferiores. Na Índia, no Egito e na Grécia, era ela considerada de um modo mais geral como a transmigração das almas para outros corpos humanos. Tendemos a crer que a descida da alma à humanidade no corpo inferior não era como a ideia do inferno no catolicismo, mais do que um espantalho destinado, no pensamento dos antigos, a aprovar os maus. Qualquer retrogradação desta espécie seria contrária à justiça, à verdade, além do que o desenvolvimento do organismo ou perispírito, vedando ao ser humano continuar a adaptar-se às condições da vida animal, torná-la-ia, aliás, impossível. A gente sabe que o espírito, ele não sai de uma encarnação, uma vez atingida a espécie humana, ele não sai de uma encarnação e vai reencarnar num corpo de um animal. Ele não retrograda, ele não vai para trás. O que ele adquiriu, as conquistas que ele adquiriu, ficam marcadas no seu perispírito, ficam marcadas no seu espírito. Eu não vou andar para trás. Eu posso não andar para frente com a desenvoltura que eu deveria ter. Eu posso ficar parado, eu posso andar mais lentamente, mas eu não vou voltar. Eu não perco aquilo que eu já adquiri. As conquistas da minha alma eu não perco em momento algum.
Elas podem ficar adormecidas, eu posso esquecer. Mas se eu já conquistei, se eu tenho conquistas, eu não as perco. Aonde quer que eu esteja, onde quer que eu possa reencarnar, eu não as perco. E aí ele continua assim, com o nome de metempsicose. Falam dela muitas vezes nas suas obras em termos velados, porque em grande parte estavam ligadas pelo juramento iniciático. Contudo, ela é afirmada com clareza no último livro da República, em Fedra, em Timeu e em Fédon. É certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer. Fedra. A alma é mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Fédon. Tá? Então eles tinham essa noção. Tá? Eles tinham essa noção. Mas eles não sabiam o que era. Eles sabiam que tinha alguma coisa, mas o que era isso? Eu não sei o que é isso, né? Mas eles tinham essa ideia do corpo material e a ideia do corpo espiritual, né? E que nós caminhamos sempre para frente. O Rogério diz assim, o budismo acredita nisso, na próxima reencarnação, reencarnar no animal? Não sei te responder, o Rogério. Não sei te responder porque eu não conheço o budismo, eu nunca estudei o budismo, eu não tenho essa resposta para lhe dar, mas eu posso até procurar, buscar, pesquisar, e na próxima vez que nós estejamos aqui, eu posso até colocar isso para você. Tá bom? Eu vou até deixar anotado aqui no livro, que é para eu não esquecer, porque senão, quando a data de nascimento da gente é antiga, a gente acaba esquecendo, né? Budismo, deixa eu anotar aqui, budismo. Eu vou procurar assim, tá bom, Rogério? Ok, meu amigo. Ok, então, aí depois Denis diz assim pra gente. A reencarnação era festejada pelos egípcios nos mistérios de Ísis e pelos gregos nos de Eleusis, com o nome de mistérios de Perséfone, em cujas cerimônias só os iniciados tomavam parte. O mito de Perséfone era a representação dramática dos renascimentos, a história da alma humana, passada, presente e futura, sua descida à matéria, seu cativeiro em corpos de empréstimo, sua reascensão por graus sucessivos. As festas eleusianas duravam 3 dias e traduziam em comovente trilogia as alternações da vida dupla terrestre e celeste. Ao cabo dessas iniciações solenes, os adeptos eram sagrados. Há uma história, Perséfone é uma personagem da mitologia grega, eu não me lembro direito. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Se não me falha a memória também, com a data de nascimento antiga é mais ou menos isso. Perséfone era a filha de Hades e a filha de uma outra deusa grega. E por uma razão que eu não me lembro qual houve um contratempo entre eles e Hades disse que levaria a filha a viver com ele. Hades seria o dono, né, o deus, o rei, o deus das regiões mais profundas da Terra. Acho que era Ceres o nome da mãe de Perséfone. Então, o que acontece? Eles dois discutem, então ele leva Perséfone para morar com ele, na região abissal, que seria comparado ao inferno, como ele coloca aqui, né? E aí, Ceres se sente muito triste, né? Ela era deusa da agricultura, ela se sente muito triste com tudo isso, e ela começa a abandonar, né, a descuidar da agricultura. E os campos, né, dos cereais, os campos das sementes, os campos dos grãos que deveriam florescer para gerar alimento para os homens, eles começam a morrer porque Ceres deixa de cuidar desses campos. E aí a humanidade também passou a sofrer as consequências dessa atitude. Então os homens começaram a ficar também desesperados, começaram a ficar angustiados, porque não tinham essa noção, não tinham mais o alimento para comer, né? Então vão até ele e falam para ele, Senhor, não pode ficar com ele aqui, porque ela precisa, para que possa reaver
a felicidade da mãe dela, é necessário que ela esteja junto da mãe. Então, eles combinam de que Perséfone passaria 6 meses, alguns meses com ele lá nas regiões mais abissais, nas regiões mais profundas, e os outros 6 meses passaria com a mãe na superfície da terra. É como a mitologia grega, eu acho que é isso, gente, eu não sou muito conhecedora da mitologia não, mas eu acho que é isso. É como a mitologia grega explica as estações, né, do outono e da primavera, que são as estações da abundância, em que a terra começa a dar, da primavera e do verão, perdão, que a terra começa a florescer, começa a dar os frutos, começa a proporcionar alimentos aos seres humanos. Então ele utiliza, depois da morte, ele fala isso, ele vem utilizando essa figura de Perséfone, colocando, né, o momento em que ela fica nas regiões abissais, como ele coloca aqui, olha só. A história da alma passada, presente e futura, sua descida à matéria, seu cativeiro, né, em corpos de empréstimo, e a sua recenção por graus sucessivos. Então, a descida à matéria seria o momento em que ela fica lá nas regiões mais profundas, em companhia de Hades. E a sua ascensão seria o momento em que ela volta à superfície da Terra, em que tudo volta a caminhar normalmente. Ele faz essa comparação, né, com o homem na matéria e o homem, o espírito liberto da matéria, livre, caminhando, vagando não, mas pelo espaço, mas livre desse fardo pesado que é a matéria. Ok? Bom, depois ele continua assim pra gente. Quando todos os grandes homens da Grécia foram iniciados, adoradores, fervorosos da grande deusa, foi em seus ensinamentos secretos que eles beberam a inspiração do gênio, as formas sublimes da arte e os preceitos da sabedoria divina. Quanto ao povo, eram-lhe apenas apresentados símbolos, mas por baixo da transparência dos mitos aparecia a verdade iniciática, do mesmo modo que a seiva da vida transuda da casca da árvore. Né? Sai da casca da árvore. Então seria a mesma coisa. Só quem tem a noção daquele símbolo é que pode entender daquilo. Não precisa ir muito longe, olha só. Basta a gente entrar em contato com um texto escrito num idioma que a gente não domine. Né? A gente não domina determinado idioma. Quando eu pego um livro ou um texto escrito naquele idioma, eu não entendo nada do que está ali. Agora, quem tem o domínio daquele idioma, quem conhece aquele idioma, vai conseguir ler, vai conseguir entender, vai conseguir falar. Então não tem mistério. Então era isso. Os iniciados sabiam, era tudo representado por símbolos. Então os iniciados sabiam do que se tratava. Eles sabiam o que significava o sol, o que significava a lua, o que significava todos os símbolos que eram trazidos até eles. Mas se eu não era iniciado, se eu não fazia parte daquele grupo, eu não sabia do que eu estava falando, nem do que estava acontecendo. Mas eu tinha uma ideia daquilo que era. Né? Eu tenho uma ideia do que seja, mas não posso afirmar com certeza porque eu não tenho conhecimento que me permita afirmar o que é. E ele continua assim. A grande doutrina era conhecida do mundo romano. Ovídio, Virgílio, Cícero, em suas obras imorredoras, a ela fazem alusões frequentes. Virgílio, na Eneida, assevera que a alma, mergulhando no Létis, perde a lembrança das suas existências passadas. A escola de Alexandria deu-lhe brilho vivíssimo com as obras de Filo, Plotino, Amônio, denominados Sacas, Porfírio, Jâmblico, etc. Plotino, falando dos deuses, diz: a cada um deles proporcionam o corpo o que lhe convém e que está em harmonia com os seus antecedentes, conforme suas existências sucessivas. Os livros sagrados dos hebreus, o Zohar, a Cabala, o Talmud, afirmam igualmente a preexistência e com o nome de ressurreição, a reencarnação era a crença dos fariseus e dos essênios. Ele tem aqui a nota 176, que ele diz assim: lê-se no Zohar, capítulo 2,
que diz assim: todas as almas estão sujeitas à revolução, metempsicose, além biglulalá, não sei o que, begilgulá. Mas os homens não conhecem as vias de Deus, o que é bom. Diz que o virtuoso terá o poder de ressuscitar e viver de novo. Então existia essa noção da imortalidade da alma, a noção como é que se diz assim, da sobrevivência da alma e das vidas sucessivas, de outras vidas. Mas eles não sabiam o que era, eles não podiam dar nomes como nós damos hoje. Ok, Marli, vai com Deus. E aí ele continua assim: da mesma crença encontram-se também vestígios no Antigo e no Novo Testamento, por entre textos obscuros ou alterados. Por exemplo, em certas passagens de Jeremias e de Job, depois no caso de João Batista, que foi Elias, e do cego de nascença, e na conversação particular de Jesus com Nicodemos. Lê-se em Mateus: em verdade vos digo que dentre os filhos das mulheres nenhum há maior que João Batista. E se quiserdes ouvir, é ele mesmo que é Elias que há de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. De outra vez, interrogam ao Cristo os seus discípulos, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que volte Elias primeiro? Jesus respondeu-lhes: é verdade que Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram-lhe o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falara. Um dia, Jesus pergunta aos seus discípulos o que diz dele o povo. E eles respondem: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos antigos profetas que voltou ao mundo. Jesus, em vez de dissuadi-los, como se eles tivessem falado de coisas imaginárias, contenta-se com acrescentar: e vós que credes quem sou eu? E vós, quem credes que sou eu? Quando encontra o cego de nascença, os discípulos perguntam-lhe se esse homem nasceu cego por causa dos pecados dos pais ou dos pecados que ele cometeu antes de nascer. Acreditavam, pois, na possibilidade da reencarnação e na preexistência possível da alma. Sua linguagem fazia até acreditar que essa ideia era divulgada, e Jesus parece autorizá-la em vez de combatê-la. Fala das numerosas moradas com que se compõe a casa do Pai. E Orígenes, comentando sobre estas palavras, acrescenta: o Senhor alude às diferentes estações que as almas devem ocupar depois de terem sido privadas dos seus corpos atuais e de terem sido revestidas de outros. Né? Então a gente vai vendo, o Leon Denis vai trazendo para a gente que todos esses conceitos estão aqui, sempre estiveram presentes. A alma humana sempre teve essa percepção, mas ele não podia dizer o que era. Ele não tinha como. Faltava a ele um vocabulário, faltava à sociedade uma maturidade para que ele pudesse falar sobre isso. Né? E depois disso, e antes de Cristo, e a gente acompanhando a história, né, da humanidade, a gente vê o advento das cruzadas, o advento da Inquisição. Quantas pessoas foram queimadas vivas, padeceram, morreram, porque diziam acreditar em alguma coisa? Né? Quantas pessoas perderam a vida? Quantos espíritos desencarnaram em função disso? Né, deixaram seus corpos materiais queimados, mutilados, através de ações cruéis, né, porque diziam acreditar em alguma coisa, porque viam os espíritos, conversavam com os espíritos, tinham essa noção. Então eles não podiam falar. Se a gente passar para a área científica, a gente vai perceber, vai ver também os alquimistas, que são os precursores dos químicos,
Vai com Deus, Mila Lud. Uma boa noite para você. A gente viu lá os alquimistas que também tinham isso. Eles, como é que poderiam, numa sociedade em que tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era errado, como é que eles poderiam falar que eles estavam buscando determinados princípios dentro desse meio acadêmico, dentro do meio científico? Que estavam buscando a felicidade eterna, que a gente busca até hoje, né? O elixir da longa vida, a vida eterna. A gente estava buscando o poder que o espírito procura, de uma certa forma, o poder. Eles queriam a pedra filosofal que pudesse transformar tudo em ouro e queriam a felicidade eterna. Mas como é que eles iam falar para as pessoas, para a sociedade naquele momento, naquele instante? Eles eram chamados de loucos. E eram considerados loucos. E se eles fossem taxados de loucos e fossem pegos espalhando essas noções, eles iriam sofrer as penas relativas aos seus atos. Então o que eles faziam também? Todos os seus conhecimentos, os conhecimentos que eles descobriam, os elementos que eles descobriam, todos os conhecimentos dentro da química, né? Dentro da química naquele momento, eles anotavam em paredes, em papéis, em vários locais, mas através de códigos que ninguém entendia, através de desenhos que ninguém entendia. Só entendia aqueles desenhos quem fazia parte daquele grupo. Eram os iniciados, que ele vem falando aqui desde lá da Índia, ele vem falando dessa história das religiões. Então aqueles seres que eram iniciados, que faziam parte daquele grupo, que passavam por uma série de observações, que eram observados durante um longo tempo, para ter certeza que ele não iria trair aquele grupo, aquele ser era apresentado a esses sinais, a esses códigos. Então eles conseguiam entender. Então o que estava gravado nas rochas, o que estava gravado na sua volta, passava a ter um significado. Aqueles sinais passavam a ter um significado. Quem não entendia, olhava aquilo ali, era um desenho que alguém fez. Como eu falei anteriormente, se eu não domino, por exemplo, um idioma qualquer, se eu não domino o alemão, alguém pode escrever qualquer coisa que eu não vou saber o que está escrito ali. Não faço a mínima ideia do que seja. Se alguém escreve para mim em aramaico, em hebraico, em turco, eu não vou entender nada do que está ali. Então eu vou olhar para aquilo e não sei o que é. Pode estar escrito um poema belíssimo, como pode estar escrito uma coisa ruim, eu não vou saber discernir o que é bom e o que é ruim, porque eu não conheço aqueles códigos. Eu não conheço o que representa cada sinal daquele, o que representa cada letra. Né? Então eu não conheço aqueles códigos. Então aquilo para mim é uma coisa complicada. Agora, se eu tenho noção, se eu conheço a gramática dessas línguas, se eu conheço essas línguas, se eu estudo essas línguas, então aquelas letras deixam de ter aquela junção de letras, as palavras, aquele grupo de letras formando palavras, passam a ter um significado para mim. Porque eu fui iniciada no aprendizado daquela língua. Então passa a ter um significado para mim. Então era isso que acontecia. Eles tinham uma vaga noção, mas o que é eles não sabiam. Certo? E aí ele continua aqui. Lemos no Evangelho de João o que estivesse com ele, né? Fazer o que estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer quando é velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Jesus responde: em verdade te digo que se um homem não nascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires do que te disse, é necessário que nasças de novo. O vento sopra onde quer que tu lhe ouves o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Sucede o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Quando ele renasce, quando a gente renasce, a gente tem noção das lutas que nós enfrentaremos na nossa encarnação? Não. Nós vamos tomando conhecimento dessas lutas à medida que nós vamos vivendo. Certo? Aí ele continua assim: a água representava entre os hebreus a essência da matéria, e quando Jesus afirma que o homem tem de renascer da água e de espírito, não é como se dissesse tem que renascer de matéria e de espírito, isto é, em corpo e alma.
Jesus acrescenta estas palavras: Tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Não se tratava, pois, do batismo que todos os judeus conheciam. As palavras de Jesus tinham um sentido mais profundo e sua admiração devia traduzir-se assim: Tenho para a multidão ensinamentos ao seu alcance, e não lhe dou a verdade, senão na medida em que ela pode compreender. Mas contigo, que és mestre em Israel, e que nessa qualidade deve ser iniciado em mistérios mais elevados, entendi poder ir mais além. Né? Então aquela velha história, a história do conhecimento. A gente vai descobrindo as coisas, as notícias vão chegando, os acontecimentos vão chegando à nossa compreensão, na medida em que a gente estuda, na medida em que a gente tem esse conhecimento. Senão nada vai ter um significado. Nada vai ter um significado. Né? À medida em que se apresenta, em que alguém estuda, que alguém desenvolve e que alguém coloca, então aquilo pode surgir para a gente. Imagine, por exemplo, o advento da tecnologia. A tecnologia lá no início dos anos 1900 e a tecnologia hoje, em 2012. São pontos de vista completamente opostos, completamente diferentes. Imagine se falar lá em 1912, se falar sobre internet, computador, etc. e tal. As pessoas iriam achar o quê? Um absurdo, não é verdade? Não tem como. Não tem como você entender as coisas dessa forma. Mas na medida em que o homem foi estudando, na medida em que ele foi se aprimorando, na medida em que ele foi se especializando, e ele foi tendo condições de criar, tudo isso chegou até nós. Tudo isso chegou até a gente. A evolução da tecnologia é a prova assim, perfeita que a gente pode exemplificar. Porque todo o avanço tecnológico, ele foi chegando gradativamente, na medida em que nós tínhamos condições de lidar com isso. Enquanto não tínhamos condições de lidar com isso, esses avanços tecnológicos eles iam sendo preparados, iam surgindo gradativamente. Né? Iam surgindo gradativamente, até chegar a ver. Quando a gente vê um filme de época, quando a gente vê uma novela de época, que é um documentário de época, quando a gente vê, né, a redação de um jornal, alguém montando as palavras letra a letra para poder imprimir um jornal, e hoje em dia a gente tem alguém lá no outro lado do mundo passando uma matéria para o jornalismo ao mesmo tempo em que ela acontece, é essa prova de que as coisas acontecem na medida em que a gente tem a possibilidade de entender, de compreender o que está acontecendo. A Idemir continua assim para a gente. Esta interpretação parece tanto mais exata quanto mais está em relação com o Zohar, que, repetimos, ensina a pluralidade dos mundos e das existências. O cristianismo primitivo possuía, pois, o verdadeiro sentido do destino, mas com as sutilezas da teologia bizantina, o sentido oculto desapareceu pouco a pouco, em virtude secreta dos ritos iniciáticos, desvaneceu-se como um perfume sutil. A escolástica abafou a primeira revelação com o peso dos silogismos, ou arruinou-a com a sua argumentação especiosa. Entretanto, os primeiros padres da Igreja, e entre todos Orígenes e São Clemente de Alexandria, pronunciaram-se em favor da transmigração das almas. São Jerônimo e Rufinos, carta Anastácio, afirmam que ela era ensinada como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Em sua obra capital, Dos Princípios, livro 1º, Orígenes, passa em revista os numerosos argumentos que mostram na preexistência e sobrevivência das almas em outros corpos, o corretivo necessário à desigualdade das condições humanas.
De si mesmo inquire qual é a totalidade dos ciclos percorridos por sua alma em suas peregrinações através do infinito, quais os progressos feitos em cada uma das suas estações, as circunstâncias da imensa viagem e a natureza particular de suas residências. S. Gregório de Nice diz que há necessidade natural para a alma imortal de ser curada e purificada, e que, se ela não for em sua vida terrestre, a cura se opera pelas vidas futuras subsequentes. Todavia, esta alta doutrina não podia conciliar-se com certos dogmas antigos de fé, armas poderosas para a Igreja, tais como a predestinação às penas eternas e ao juízo final. Com ela, o catolicismo teria dado lugar mais largo à liberdade do espírito humano, chamado em suas vidas sucessivas a elevar-se por seus próprios esforços e não somente pela graça do alto. Por isso, foi um ato fecundo, em consequência funesta, a condenação das opiniões de Orígenes e das teorias gnósticas pelo Concílio de Constantinopla em 533. Ela trouxe consigo o descrédito e a repulsa do princípio das reencarnações. Então, em vez de uma concepção simples e clara do destino, compreensível para as mais humildes inteligências, conciliada a justiça divina com a desigualdade das condições e do sofrimento humanos, vimos edificar-se todo um conjunto de dogmas que lançaram a obscuridade no problema da vida, revoltaram a razão e, finalmente, afastaram o homem de Deus. Passou a ser uma doutrina do medo, né? O homem tinha medo, ele temia a Deus. Ele temia a Deus porque ele tinha medo do castigo que a sua alma poderia receber. E no outro parágrafo, para a gente encerrar, diz assim: a doutrina das vidas sucessivas reaparece novamente em épocas diferentes no mundo cristão, sob a forma das grandes heresias e das escolas secretas, mas foi muitas vezes afogada no sangue ou abafada debaixo das cinzas das fogueiras. Na Idade Média, eclipsa-se quase de todo e deixa de influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental, causando-lhe dano por esta forma. Daí os erros e a confusão daquela época sombria, o mesquinho fanatismo, a perseguição cruel, o ergástulo do espírito humano. Uma espécie de noite intelectual estendeu-se sobre a Europa. Por quê? Porque haveria a necessidade de que o homem se curvasse diante de determinados conceitos para que a religião pudesse tê-lo em suas mãos. Então a religião, a igreja ditava as regras da sociedade, a igreja ditava as suas regras de conduta. E com aquela história, se você não age de uma forma, você é um pecador. E se você é um pecador, você não merece o céu, você merece o inferno. E aqueles que se colocavam contra esse estado de conceituação, essas pessoas eram levadas às fogueiras. Como ele diz, a doutrina das vidas sucessivas reaparece novamente em épocas diferentes do mundo cristão sob a forma das grandes heresias e das escolas secretas, né? Mas muitas vezes foi afogada no sangue ou abafada diante das cinzas das fogueiras. As pessoas eram levadas para as fogueiras porque estavam contrárias às leis daquele momento. Elas insistiam em dizer que existia alguma coisa além da vida do corpo físico. E, por essa razão, elas eram queimadas através das penas e da conceituação, que era a conceituação do momento. Era como as pessoas enxergavam a sociedade no momento. Certo? Bom, a gente para por aqui. Na quinta-feira que vem a gente continua. Quinta-feira que vem é dia 6, né? 6/11. A gente continua a partir daqui, ok? Bom, vamos fazer então a nossa prece, agradecendo a Deus por essa possibilidade de 6/12, exato, mano. E a gente está entrando em dezembro, mais um ano está acabando, né? Mais um ano do calendário terrestre, do calendário dos homens.
Vamos, é bonito, não é, Lucy? Leon Denis é muito bonito, né? É muito bonito. Dá uma lida em Depois da Morte que você vai adorar também. Se você não tem, compra esse livro Depois da Morte de Denis também, que é muito interessante. Bom, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos então sair da sala, que o céu daqui a pouquinho está entrando aí. Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade da reflexão. Jesus querido, Jesus amigo, Pai de infinita misericórdia, te agradecemos sempre, Senhor, pela possibilidade da reflexão, pela possibilidade do entendimento, pela possibilidade, Senhor, de compreender mais essa doutrina que trazes para nós e que nos ensina, Senhor, que não existem penas eternas, que não há inferno ou purgatório, que tudo é uma questão da nossa consciência. E que nos ensina também, Senhor, por mais difícil que seja a nossa ação, por mais erro que tenhamos cometido em nossas existências, existe para a gente, para todos nós, a possibilidade, Senhor, do reajuste diante da Tua lei. Que Tu possas nos permitir sempre, Senhor, dizer presente ao Teu chamado, a elucidar as nossas dúvidas, a esclarecer as nossas dúvidas também, para que possamos mais seguros, mais conhecedores do Teu amor e mais certos do Teu amparo em nossas vidas, possamos continuar o nosso dia a dia caminhando em paz e com segurança. Abençoa, Senhor, a este ambiente virtual que nos acolhe, que nos permite estudar. Abençoa este meio de comunicação que permite, Senhor, levar o Teu Evangelho, levar essa doutrina a todas as pessoas que tiverem acesso, que estiverem ligadas a ele. Nos despedimos, Senhor, rogando mais uma vez que a Tua paz, o Teu amor estejam sempre presentes em nossos espíritos, auxiliando-nos, Senhor, a caminhada. Que seja em Teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Cair Bachuto e dos espíritos comprometidos com a divulgação da doutrina espírita. Mas, acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. E Te pedimos também, Senhor, mais uma vez, permaneça conosco, pois muito ainda necessitamos de Ti. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.